Louro, você é o único até hoje, o primeiro e único até hoje que mapeou, por assim dizer, procurando casca de bala. Foi encontrado o quê? Você tem mais de 300 cascas de bala, punhal. Encontrou o que tanto nessas pesquisas que você fez recentemente? Luiz, aqui foi encontrado. A primeira pesquisa que eu fiz eu achei interessante porque eu pesquisei o local onde os cangaceiros estavam. No local que os cangaceiros estavam, eu encontrei só munição de fuzil. Eu encontrei mais de 100 munição na primeira pesquisa. Aquelas É, cápsulas de umas fuzil. deflagrada, outras completa. Tinha munição completa ainda da época, Tinha completa. E encontrei duas munição de pistola Parabellum 9mm. que era a arma querida, a É, arma que o Lampião utilizava para emitir um socorro, um justamente, sinal para os é, cangaceiros. justamente no canto onde o Lampião estava foi encontrada essas duas munição. Já no local aqui embaixo da serra, no pé da serra, onde a Zolan estava, aí eu encontrei munição de 44, eu encontrei munição de fuzil, eu encontrei munição de 38, eu encontrei munição de uma arma chamada Combraim, que não tinha efeito nenhum, que era onde a polícia ela levava desvantagem, porque estava Lampião no fuzil. Isso, E que era tinha, uma arma mais tecnológica e, avançada, né? e mais precisão e mais potência, né? O fuzil ele mata com 5 km, o rifle com 1 km ele já não mata mais. Então, no lugar que os soldados estavam, eu encontrei uma munição de um armamento mais fraco. Tinha de fuzil, mas tinha muita arma que não dava para combater com Lampião dessa forma. Encontrei aí também dois punhais, já desgastados, já sofrido com o tempo, enferrujado, o cabo já desgastado, mas encontrei dois punhais também nessas pesquisas que eu fiz na serra. Tem que entender que em vários combates a polícia tinha que deixar o armamento, fuzil, bala, tinha que deixar essas pistolas e acaba os cangaceiros adquirindo e usando. Então todos esses fuzis foram deixados. Citam 27 fuzis que Lampião conseguiu capturar aqui na Serra Grande. Aqui é interessante. Depois disso, aqui Lampião andou dando fuzil aqui a algumas pessoas. Eu já cheguei a pegar o fuzil que foi presente de Lampião para uma pessoa conhecida dele aqui. E foi fuzil que participou desse combate aqui Ficou de Serra muita Grande. arma. Ficou. E você cita até também populares, moradores da região que no dia seguinte ao combate estiveram presentes procurando encontrar alguma coisa. Fuzil, arma. Dois moradores de Roças Velhas, ele vendo o tiroteio cortar o dia todo, quando foi à noite, eles eram compadres e foram lá, um na casa do outro, compadre, o pau torou ali na Serra Grande, e ali morreu gente demais, e ali deve ter muita arma sobrando. Vamos buscar um negocinho para nós. Os caras pensaram. Os caras pensaram, deixa eu ir embora. E eles vieram pela aquela ponta ali da serra, e vieram de manhãzinho, umas 4h30 para 5 horas da manhã, no dia seguinte. E quando eles chegaram na ponta da serra, foi mesmo quando os cangaceiros iam descendo. Os cangaceiros que ficaram, porque Lampião desceu 8 da noite, mas teve cangaceiro que estava em outras partes da serra que dormiu. Dormiu lá na serra, na trincheira. E aí quando esses caras vão chegando, os cangaceiros vão descendo e pega eles, e aí foi um aperto do cão, Luiz. Fizeram uma pressão tão grande que esses cabas chegaram em casa que ia voando. Eu não ia com couro nos braços mais não. A Jurema preta tinha rasgado os cabas. Deram uma carreira com a morre de medo. A tradição oral diz que Lampião estava com 68 cangaceiros no combate da Serra Grande e a polícia 293. Como você disse, pode ter um número maior, porque a maioria era cachimbo. Cachimbo, para quem não sabe, é aquele policial contratado que é da popular, gente da Ribeira, gente morador da região que a polícia passava e acabava entrando, incorporando na Força Volante. Aqui, Luiz, pelo menos eu pesquisei em alguns cantos que me deu um número maior. E eu acredito porque assim, quando Lampião ele vem no dia 25 e ele dorme no engenho de Tino Serafim e João Serafim, que eles mandam matar uma garrota e eles comem, Lampião mandou preparar comida para 116 homens. E quando ele briga na serra, que ele desce para o outro lado da serra, lá também ele manda preparar comida para 116 homens. Então, o que me dá a entender era que era mais de 100 homens que estavam com o Lampião nesse dia. Ô Louro, mas vem a pergunta na cabeça de todo mundo que pesquisa o cangaço. E por que essa citação que Antônio Ferreira morreu no combate da Serra Grande?
que durante muito tempo todo mundo pensava que Antônio Ferreira havia falecido no dia 26 de novembro de 26, no combate à Serra Grande, e ele faleceu 33 dias depois no Poço do Ferro, Tacaratu, Anjo Lagia. Luiz, eu acredito o seguinte, que como a morte foi muito próximo, acabaram associando uma coisa com a outra. Mas aqui, pelo menos com o pessoal que eu pesquisei, o pessoal por onde Lampião passou depois, porque Lampião desce para a casa de Cassiano Serafim de Lima, do outro lado da serra, e ele dorme lá e ele passa lá até o outro dia, meio-dia, e não existe relato ali de que Lampião tivesse chegado com ninguém ferido. Depois Lampião sai, daí Lampião vai para a Pedreira do Esconderijo de Lampião, na divisa entre Calumbi e Serra. Nesse intervalo, Antônio Ferreira foi visto, foi reconhecido pelos moradores? Foi visto. Ele, até o dia 8 de dezembro... Ele foi visto por aqui? Ele foi visto por aqui. Na região? Então, assim, não tem, pelo menos para mim aqui, eu não tenho dúvida de que realmente Antônio Ferreira morreu no acidente, no sucesso, como os cabas dizem, lá em Anjo da Gia. Porque aqui... No dia 8 de dezembro, Lampião, para poder sair daqui, para poder seguir em direção ao Poço do Ferro, de Anjo da Gia, Lampião ainda assassina Luiz Branco, aqui próximo ao Tamboril, aqui na região da gente. E ele estava com o grupo todo. No processo tem um negócio interessante. No processo primeiro cita que Curisco estava, depois cita que Curisco não estava, mais na frente, e no processo cita que Jararaca estava, mas depois cita que Jararaca também não estava, mas Jararaca e Curisco estava. Isso por quê? Porque também, nessa morte de Luiz Branco, em outros acontecimentos que houve depois do dia 26 até o dia 8 de dezembro, ele desaparece. Quem matou Luiz Branco foi Jararaca. Por sinal, quando estoura aquela história de que Jararaca tinha sido morto lá pro lado de Mossoró, a família aqui comemorou. Eu não sei como chegou para eles esse conhecimento, mas eles comemoraram a morte de Jararaca porque ele tinha matado Luiz Branco. A famosa carta que Lampião escreveu para o governador logo após o combate da Serra Grande. Foi dito e é sabido que ele escreveu após o combate e que o governador ia fazer um acordo, né? Era desaforado. Ele fez um desaforo. Ele mandou, na época foi um escândalo, foi uma polêmica muito grande. Ele escreveu na carta que o governador, para fazer um acordo, seria governador do Rio Branco, Arco Verde, até a Pancada do Mar. E de Rio Branco, Arco Verde, por Sertão Adrento, seria Lampião. Ele escreveu essa carta mesmo, tem relatos, sabe onde foi que ele escreveu? Tem relato, sim. O que mais interessante é que na carta ele trata os soldados como macaco e os cangaceiros como meus meninos, as criancinhas, os menininhos dele, né? Mas, assim, pelo menos o que eu sei aqui é que essa carta foi escrita aqui em cima da serra mesmo. Já quando estava perto de 6 da noite, quando ele viu que tinha vencido a batalha, que o pessoal começou a se retirar, ele vai e ele escreve essa carta. É tanto que meio-dia, quando ele libera Mineirinho já sai com essa carta. Mineirinho ele tem 2 sítios barreiros aqui, que é um barreiro só que é dividido em 2. Barreiros Serra Talhada, Barreiros Calumbi, que na época era Flores. Isso. Mineirinho, quando ele dá uma entrevista, quando ele... Isso, para o Jornal Pequeno, na semana seguinte. Ele disse que é solto no sítio Barreiros. No que foi bem tratado. Por que ele disse que foi bem tratado? Aí ele, com medo de cair outra vez na esparrela e pagar caro. Teve festa? Vai ter festa dele. Aí ele vai e ele é solto no Barreiro Calumbi. Ele diz, eu fui solto no sítio Barreiros, município de Flores. Então, ele já ia com essa carta. Mineirinho é Pedro Paulo Magalhães Dias, que era funcionário da Standard Oil, que hoje é a AESO, a Companhia do Petróleo. E ele foi capturado, sequestrado por Lampião e trouxeram ele para a Serra Grande, pediu 20 contos de réis. É verdade que esse dinheiro foi enviado de Serra Talhada? Dizem que realmente foi. Dizem que Marcado trouxe o dinheiro e Maneneto interceptou ele no caminho. E aí o pau quebrou, disse que foi uma pé do cão. E a encomenda ia chegar, então ia chegar o resgate. O resgate ia chegar, só que não chegou não, acabou não chegando. Outra coisa, algumas pessoas não sabem, é que tinha outro sequestrado aqui também, não só tinha o Mineirinho não.
Silvino Liberalino, que tinha sido subdelegado em Serra Talhada no ano de 9 para 10, Lampião havia sequestrado Silvino no dia 25 pela manhã, e Silvino veio também como vítima, veio sequestrado também e presenciou todo esse combate aqui. Silvino morreu muitos anos depois e contava com clareza como foi o combate. Os cabos contam até uma história interessante, que Silvino disse que já depois de meu dia estava com a enxaqueca de morrer, uma dor de cabeça, e botava as mãos na cabeça, e aí Lampião disse: tu tá com medo, cabra? E Silvino era ignorância: não, é porque eu com fome eu não penso não, e eu tô com fome, não comi nada desde ontem, e esse fedor de pólvora tá me matando. E Lampião mandou fazer um café para eles: faz um café para esse velho. Aí fizeram um café, Silvino bebeu, e aí passou a dor de cabeça e pronto. Quando foi à tarde, depois que a volante recuou, eles liberaram Silvino foi embora, e Mineirinho liberado no outro dia. Pessoal, nada melhor do que a gente conversar com quem é da terra. Onde é que a gente ia contar uma história tão bem contada quanto o nosso amigo Louro aqui contou, e o nosso amigo Luiz, que estava aqui, também contou a história para vocês, de quem conhece isso desde que nasceu. Então é aquela tal história. Eu vou fazer aqui um convite, e o Louro também vai fazer, para que todos vocês, quando tiver oportunidade, que venham conhecer aqui a região, e não só aqui onde nós estamos na Serra Grande, mas em todos os outros locais onde aconteceram histórias relacionadas ao cangaço. E não só ao cangaço. A gente está aqui de frente à ferrovia, aqui atrás da gente. História da ferrovia, história do Padre Cício, de Canudos, de pau de colher e de tanta coisa mais, de quilombos, enfim. Então, meu amigo, eu queria que você deixasse aí um convite para as pessoas virem aqui conhecer a região, e daqui a gente ainda vai tentar chegar ali no pé da serra. Deixa aí o seu convite aí para a turma. Bem, pessoal, olha, venham conhecer. A gente está criando em Calumbi essa rota, Serra Grande. Em Calumbi tem o Museu do Cangaço Serra Grande, tem muita peça interessante que pertenceu a cangaceiro, e eu lhe convido para vir conhecer tanto o Museu Serra Grande em Calumbi como a Serra Grande. Venha conhecer as trincheiras, você vai ver o cenário da batalha como é bonito. Bem, pessoal, atrás de mim aqui está esse serroto, aqui na parte mais baixa, ali é o serroto da Acauã, que depois do combate da Serra Grande tornou-se conhecido como o Serrote de Lampião. Foi ali que Lampião ficou entrincheirado, esperando as volantes subir. Nesse canto que a gente está aqui, foi aqui onde houve a primeira reunião, a reunião dos cangaceiros antes de subir para assumir as suas posições. Depois houve aqui a reunião entre as volantes para poder subir a serra. Então aqui a gente está no palco da Serra Grande, o local do combate. É aqui também onde foi enterrado os soldados que morreram naquele combate. Os 10 soldados que morreram no dia 26 de novembro de 1926 foram sepultados aqui no campo da batalha. Meus amigos, eu estou hoje nada mais nada menos que na Malhada da Caiçara, local onde nasceu Maria Bonita. Eu estou acompanhado do nosso amigo João de Souza Lima, que vai contar algumas coisas bem interessantes para vocês. E com o nosso amigo Beto Souza, que está fazendo aí esse som no violino, que com certeza todos vocês vão gostar. Aguarde aqui no canal, que breve eu vou estar postando para que vocês possam assistir. João de Souza Lima, na casa de Maria Bonita, e muitas coisas interessantes. Eu queria ressaltar que o que nós estamos fazendo aqui é registrando mais uma vez a história. Nós não estamos enaltecendo absolutamente banditismo rural nem nada parecido. Nós estamos contando uma história com os pesquisadores João de Souza, como eu falei. Vocês vão ter ótimas surpresas. Tá bom, pessoal? Então um forte abraço e aguardem a novidade. Na verdade não é uma cantata, né? Você não vai ter que dizer aí o que eu estou dizendo aqui, né? Tá no bolso de lado do... Desculpa, pode de novo. Ei, Beto, oi. Deixa eu só organizar